O julgamento de Larissa Martins Ferreira aconteceu durante todo o dia de ontem no Salão do Júri do Fórum da Comarca de São Mateus do Maranhão. Larissa Martins Ferreira é acusada pelo crime de sequestro que resultou na morte do próprio companheiro de 22 anos, Matheus Rian Alves de Oliveira. O crime aconteceu na cidade de Alto Alegre do Maranhão em julho de 2023. Matheus Rian foi achado morto na manhã do dia 21 de julho após estar desaparecido desde o dia 16 de julho. O corpo da vítima foi encontrado em um matagal próximo a uma estrada do município de Alto Alegre do Maranhão. As investigações apontaram que a companheira de Matheus fez diversas ofertas de dinheiro a faccionados para que matassem o seu companheiro, pelo fato da vítima não querer mais continuar o relacionamento. Larissa foi presa e encaminhada para a unidade prisional, onde já estava respondendo pelo crime de homicídio qualificado. Durante os debates, o Ministério Público, representado pelo promotor Dr. Tiago, e a defesa da ré, o advogado Bento Vieira, defenderam suas teses, que foram apresentadas aos jurados. A confiança que a outra tem na vítima para cometer o crime. Foi isso que aconteceu aqui. Ela se valeu da confiança que Matheus tinha nela, atraiu ele até a casa dela para cometer o crime lá. Longe dos olhos dos testemunhas e de outras pessoas. Então ela atraiu ele até o local, visando essa confiança que ele tinha nela, do relacionamento, tudo. Então, isso configura a traição no sentido jurídico, a traição de confiança no sentido jurídico. Ela se utilizou do fato de não ter relacionamento com ele para atrair ele até o local do crime e cometer o crime. Tá? Então, quando for perguntado a respeito dessa segunda qualificadora, a resposta é sim. Tá? Então, os quesitos. Bem ideia. Primeiro, a primeira materialidade. Sim. O segundo, autoria. Sim. O terceiro, que é o quesito do julgamento. O jurado absolve o réu? A resposta é não. Esse, unicamente esse. O quarto quesito da qualificadora do motivo, a resposta é sim. O quinto quesito, a resposta é sim do segundo, da segunda qualificadora. Informar se alguém atendeu, pois foi dormir. Que no domingo à tarde, percebeu que estava derramando água pelo meio-fio, vindo da casa da sua vizinha Larissa. Que é aquele água que desceu pelo Nossa Senhora do Banheiro, que não desceu dentro da casa, que queria aparecer na lateral tem um corredor. Então, senhores, as conjecturas, como eu falei anteriormente, são várias. As evidências, nem o doutor, ele quer a condenação da forma genérica. Existe um envolvimento, essa é a expressão, mas ele não diz se foi ela que furou, quantas perfurações deu, ou se ela mandou alguém matar. O certo é que fica a seguinte pergunta: se só estavam os dois em casa, como a Larissa poderia pegar esse corpo, como ela disse que ele tinha um corpo avantajado, como ela poderia pegar esse corpo para tirar de dentro dessa casa para se livrar da acusação? Isso aqui também não ficou demonstrado. Mas a consciência de vossas excelências é a consciência de vocês. Vocês terão a oportunidade de fazer uma consulta, porque, assim, julgar por ouvir dizer, muitas pessoas já foram condenadas ou muitos acusados foram absolvidos. Eu sei que a tarefa de julgar é muito difícil, mas como existe uma passagem bíblica que diz: julgue como você gostaria de ser julgado. Ou seja, se você julgar por ouvir dizer, porque eu acho, no direito é muito sério. Nós sabemos que são dois bens preciosos: a vida, mas a liberdade é tão preciosa quanto a vida. Não quero vocês passar o que essa jovem está passando há um ano já presa, né? Aguardando que hoje, através de vocês que representam a sociedade de São Mateus, pela sua conduta, pela conduta ilibada de vocês, vocês vão julgar. Não se sintam culpados
da decisão de condenar ou absolver. Vocês só devem consultar a consciência de vocês, pelo que vocês viram. Mas se você ouviu a acusação dizer que ela matou, que ela furou, que ela puxou, que ela escondeu, respeito. Após a votação dos jurados, foi feita a leitura da sentença pelo juiz e presidente do Tribunal do Júri, Aurimar de Andrade Arraes Sobrinho. Larissa Martins Ferreira foi qualificada nos autos, denunciada e pronunciada como incurso nas penas do crime do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, praticado em desfavor de Matheus Ian Alves de Oliveira. Submetida nessa data de julgamento pelo Tribunal do Júri, decidiu com sua sentença reconhecer a materialidade e autoria, quando em resposta ao primeiro e segundo quesitos. Questionado se absolviam a acusada, responderam por maioria que não. O Conselho de Sentença reconheceu ainda por maioria a presença das qualificadoras previstas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Assim sendo, o Egrégio Tribunal do Júri decidiu que a réu Larissa Martins Ferreira praticou o delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Passo então a expor o dispositivo. Diante do exposto, considerando a decisão resultante da vontade soberana dos senhores jurados, com fundamento nos artigos 387, 492, inciso 1, ambos do Código Penal brasileiro, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva exposta na denúncia, a fim de condenar a acusada Larissa Martins Ferreira, qualificar os autos como incurso na sanção do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Passo então a dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do artigo 59, valoro a culpabilidade de forma negativa, pois poderiam ser dessa forma exasperada, tendo em vista que a premeditação do crime, o que demonstra maior frieza e dolo na conduta e, portanto, merecedor de maior censura. Antecedentes criminais, não é possuidora de maus antecedentes, pois não há outras condenações penais em seu desfavor, com o trânsito julgado. Conduta social, não há elementos que demonstrem cabalmente a conduta social da condenada. Além disso, trata-se de direito penal moderno, direito penal do fato e não do autor, também valorado de forma neutra essas duas circunstâncias. A personalidade do agente. A personalidade da acusada deve ser valorada negativamente, tendo em vista que ela demonstrava um ciúme doentio em relação à vítima, seu ex-companheiro, e invadindo a esfera da possessividade. As tentativas da acusada de contratar pessoas para matá-la e pessoas de sua família, além das ameaças e agressões físicas relatadas, revelam uma personalidade obsessiva e perigosa. Consequências. Revela-se pelo resultado de efeito da conduta acusada. No presente caso, as consequências são danosas, ante a morte prematura de um jovem de apenas 22 anos de idade, o que deve ser também valorado negativamente. Essas circunstâncias que se referem ao modo como foi praticado o crime. No presente caso, o corpo da vítima foi jogado em uma estrada vicinal, afastada, dificultando sobremaneira sua localização, o qual só se confirmou após largo período de tempo, ou seja, quase 5 dias após seu desaparecimento. Além disso, o corpo da vítima estava descaracterizado quando foi encontrado. Todo esse cenário torna as circunstâncias do crime altamente reprovável. Extrapolo muito os que comumente se verificam em crimes de homicídio. Motivo. Considerando o reconhecimento de duas qualificadoras, opto por aplicar nesta fase a relativa ao motivo fútil. O comportamento da vítima não há nenhuma comprovação de ter a vítima contribuído para a ocorrência do crime. Nesse caso, em questão, a pena combinada é de 12 a 30 anos de reclusão. Logo, o patamar médio da pena base é de 18 anos. Consigno que não se ouvida o fato da jurisprudência caminhar estabelecendo como quanto norteador para cada circunstância judicial negativada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente combinado ao tipo legal, para o aumento da pena base. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido para o aumento da pena base, nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, adotar as frações de 1/8 a 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discrecionalidade vinculada do julgador. Avançando, assim, tendo em vista o reconhecimento de 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando o percentual de 1/6 para a exasperação da pena base, cada uma das circunstâncias negativas fixa a pena base em 27 anos de reclusão. Segunda fase, concorre a agravante previsto no artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, crime cometido contra o companheiro. Assim, havendo uma circunstância agravante, incrementa a pena base em 4 anos e 6 meses, razão pela qual obtém a pena de 31 anos e 6 meses. Por fim, não há causa de aumento ou diminuição, motivo pelo qual restaria definitivamente condenada a 31 anos e 6 meses de reclusão. Considerado que a réu foi condenada a pena superior a 8 anos de reclusão, o regime a ser inicialmente cumprido é o regime fechado.
Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade de hora fixada por restritivo de direito, pois ausentes requisitos do artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Pela mesma razão, é inviável a aplicação do sursis. Deixo de proceder com a adequação do tempo da pena em que o acusado permaneceu presa cautelarmente nos termos, que não alterará o regime inicial da cumprir da pena, deixando isso para o juiz da execução. Em atendimento ao artigo 387 do Código Penal, deixo de condenar a acusada ao pagamento de valor mínimo para a reparação dos danos causados. Não, perfeito, isso aqui não. Isso aqui está equivocado. Do direito de recorrer em liberdade. Perdão. Fixo, na verdade, em R$100.000 o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando o abalo emocional dos familiares e os prejuízos causados com a morte do ofendido, um jovem de 22 anos que ainda tinha atividade e vida laboral pela frente e que poderia contribuir com a manutenção familiar. Do direito de recorrer em liberdade. Instituído-se ouvido a existência do julgamento de ações declaratórias número 43, 44 e 54, onde o STF assentou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena em razão da pena aplicada ter sido superior a 15 anos de reclusão. Assim sendo, não reconheço o direito de recorrer em liberdade. Por consequente, determina que a acusada permaneça em cárcere para o início do cumprimento da sua pena. Em havendo recurso, expressa-se guia de execução provisória do cumprimento da pena, cadastro do sistema CEU. Demais providências de praxe, como a suspensão de direitos políticos no Infodip, distribuição do feito da execução penal com cópias necessárias, arquivar os autos por parte de distribuição em caso de trânsito julgado, condena o réu ao pagamento das custas processuais, suspensa tendo vista a gratuidade da justiça. Dou por publicada a sentença com sua leitura em plenário, ficando todas as partes devidamente intimadas, inclusive os familiares das vítimas que se encontram presentes em plenário. Registros de times, completada de diligência e ocorrendo trânsito julgado, arquivos dos autos com base de distribuição. Agradeço a todos. Bem, hoje o trabalho, graças a Deus, decorreu na sua plenitude, de forma bastante ordeira. O plenário bastante lotado, mostra que a população, a sociedade de São Mateus e Alto Alegre estava interessada no desfecho deste crime. Hoje a soberania do veredito foi tomada pelos jurados e deve ser respeitada. Há os meios recursais disponíveis para quem não estiver satisfeito com a decisão, para recorrer, está à disposição. E a sociedade são mateuense, como a de Alto Alegre também, é quem ganha com o julgamento tomado de forma bastante rápida. Inclusive, a gente acompanhou aqui as pessoas comentando e falando em relação à celeridade, o trabalho da justiça foi tão rápido, ou seja, em um ano, já saindo aqui o resultado para acontecer a realização do júri. Exatamente, como eu disse no meio do plenário, da sessão, a comarca de São Mateus hoje vive um novo momento. Aqui, quando eu encontrei essa unidade, eu encontrei ela colapsada. E nós estamos bastante empenhados em organizar essa comarca, deixar ela limpa, organizada, com os processos fluindo com bastante velocidade. E esse aqui é um reflexo. Não só esse, como diversos outros processos têm sido a nossa tônica, julgar com mais velocidade. Porque justiça tardia é justiça que falha. Temos diversos processos, inclusive processo de júri, que para prescrever precisa de pelo menos 20 anos entre os marcos interruptivos. E já teve processo aqui que prescreveu, por conta justamente desse estado de caos que estava com a comarca. Hoje é uma nova realidade, contamos com a presença de 2 novos promotores empenhados, que aqui trabalham dia a dia comigo, o Dr. Tiago, que é o promotor de justiça, titular da primeira promotoria de justiça, quem trabalha diretamente comigo, doutora Sandra, que nos seus eventuais afastamentos o substitui. Então, todos os dias nós fazemos audiências criminais, de manhã e de tarde, para tentar justamente dar vazão a essa quantidade enorme de processos criminais que aqui em São Mateus e Alto Alegre tem. E essa resposta traz também uma nova mensagem. Uma mensagem que os processos criminais eles estão tramitando, as condenações estão saindo. Isso se passa uma mensagem para a sociedade que hoje está abalada por um alto índice de criminalidade, mas que ao passar do tempo, com todas essas decisões, com todos os processos andando, se passa uma mensagem tanto à sociedade quanto ao mundo do crime, que aqui os processos estão andando e que as condenações estão saindo. Qual o resultado da sentença final aqui contra a Larissa? Bem, o resultado tomado pelo veredito dos jurados foi uma pena de 31 anos inicialmente de reclusão, por ser crime hediondo. Para a progressão deve-se atentar para o cumprimento de pelo menos 3/5 da pena, e aí progride para um regime semiaberto, se tiver bom comportamento, isso tudo da lei de execução penal está previsto. A vontade soberana dos jurados foi tomada e assim foi respeitada. Ao juiz presente, que no caso sou eu, apenas compete dar a dosimetria da pena, fixar a pena base, a pena intermediária e a pena definitiva. São 3 fases para o alcance da pena. Aqui ela já sai retornando para o presídio. Exatamente. Foi negado o direito de liberdade, tendo em vista o quanto da pena ser superior a 15 anos e há precedentes do STJ que confere a possibilidade de execução imediatamente da sua pena aplicada. Obrigado, parabéns. Obrigado, dispõe. Olha, o Ministério Público
com o doutor Tiago. Como é que o senhor recebe aí esse resultado final? Boa noite. A gente recebe o resultado de forma bastante positiva. O processo transcorreu de forma célere, né? 1 ano depois do crime, a acusada foi julgada. E, assim, havia muitas provas incriminando ela, né? Que convenceu o Ministério Público da culpabilidade, né, de forma segura. E, na presente data, a explanação do Ministério Público foi no sentido da condenação e os jurados acataram a tese de forma unânime, inclusive, e no sentido de condenar a acusada, e o juiz deu a sentença de 31 anos de reclusão, que eu acho que é satisfatório, é uma resposta para a sociedade, que foi um crime muito bárbaro, que repercutiu muito aqui na região, não só de Alto Alegre, de onde ocorreu o fato, mas toda a região aqui, noticiário, uma repercussão muito grande. A família da vítima, do Matheus, teve um período de sofrimento muito grande, a mãe, Dona Márcia, a madrinha, a irmã. Foi um período muito angustiante e, pelo menos, o Ministério Público aqui foi combativo no sentido de trazer, pelo menos, esse alívio para a família enlutada do Matheus, que, claro, eles nunca vão poder ter esse ente querido de volta, mas pelo menos saber que a pessoa que cometeu esse crime vai pagar pelo que ele fez. Então, eu vejo de forma bastante satisfatória aqui a finalização desse julgamento. O papel do MP foi preservado, ou seja, foi feito o trabalho do Ministério Público da melhor maneira possível, né? Sem dúvida. A gente se empenha ao máximo, né, como defensor da lei. E quando acontece um crime como esse, o nosso esforço é dobrado, né, para mostrar para a sociedade que a gente está atuante, que a gente não vai tolerar esse tipo de comportamento, de crime. E a resposta é essa: a sociedade se mostrou presente aqui, que a sociedade se mostra presente na forma dos jurados. Então a sociedade mesmo resolveu condenar a acusada, né, porque realmente as provas contra ela eram muito, muito contundentes, né, e o Ministério Público foi firme no sentido de que a culpa dela era evidente. Com o resultado desfavorável, a ré Larissa, que foi condenada a 30 anos e 6 meses de prisão pela morte do companheiro Matheus Ian, o advogado Bento Vieira falou sobre o resultado e diz respeitar a decisão soberana dos jurados. O que acontece? A gente tem que respeitar o veredito, né? A gente ganha muito, mas também no dia que não dá, a gente tem que reconhecer. Foi o entendimento dos jurados e nós vamos recorrer da decisão por entendermos que não existe provas suficientes de que tenha sido a Larissa que tenha praticado esse crime. Mas você sabe, a repercussão nas redes sociais foi muito grande. Alto Alegre é uma cidade que precisa de resposta porque acontece crimes com frequência. Agora mesmo eu estou cobrando o crime do Gabriel que ocorreu ano passado, que o policial matou dentro de casa. E se é para fazer justiça, vamos fazer justiça para todos, né? Mas é isso, eu sempre gosto de respeitar a decisão dos jurados. Eles são mais sábios, a sociedade que vive clamando por justiça. Eu só fiquei chateado porque você vê 2 faccionados depondo de forma virtual. Isso me parece desrespeito com o judiciário. Porque as pessoas que estavam aptas a fazer o julgamento estavam presentes. Estavam presentes. Ele não. Eles, se quiserem desrespeitar qualquer pessoa, desrespeita, você não pode acalhar. Então é uma prática que eu acho que a gente tem que mudar. Mas, enfim, nós vamos recorrer da decisão, nós temos 5 dias a partir de amanhã, vamos recorrer. Se a gente não conseguir um novo júri, nós pretendemos reduzir a pena, que entendemos que ela foi foi exacerbada demais, mas é isso, vida que segue, missão cumprida. O próprio juiz disse que chegou por um momento a achar que ela seria absolvida, porque ele disse que não sabia, eu tirei tanto argumento, mas infelizmente cabeça de jurado ninguém anda, né? Muito obrigado aí, advogado Bento Vieira. A Larissa já está aqui se despedindo da sua família e, como disse agora há pouco o presidente do tribunal.